Os tempos atuais trazem novas formas de identidade. Nos dias de hoje, os sofrimentos da alma são traduzidos em sintomas do corpo. No lugar das angústias, temos baixa serotonina. Saem as tristezas, entra o estresse. Deixamos de buscar nossa identidade na vida interior e fomos buscá-la no corpo. A biologia substitui aos poucos a psicologia. Freud já não explica muita coisa. Tenho neurotransmissores, logo existo. O meu tema, então, é o tema das bioidentidades. Na verdade, esse termo faz referência a uma mudança na forma do sujeito contemporâneo. E do sujeito contemporâneo não estou falando também, não estou falando só do outro, né? Eu estou falando de cada um de nós. Uma mudança na forma desse sujeito se descrever, se experimentar, né? E se apresentar ao outro. Uma forma que, de certa maneira, marca a transição de uma cultura onde o critério da identidade estava referido principalmente aos marcos interiores do eu, né? Ou seja, a cultura da interioridade, a cultura da subjetividade morando no interior do sujeito, para uma outra cultura onde o referencial da constituição das identidades vai gradualmente se deslocando em direção à escolha dos parâmetros vindos do corpo, da biologia, da ciência, né, do discurso científico como um todo, na formatação das identidades contemporâneas. É um fenômeno onde a subjetividade vai se colar no corpo e uma série de fenômenos sociais, culturais, psicológicos começam a ser redescritos num vocabulário fisicalista, num vocabulário da biologia, num vocabulário médico, num vocabulário da corporeidade, de uma maneira geral. E esse acesso assombroso que a medicina nos proporciona coloca uma questão, ou nos dá uma impressão no contemporâneo de que a medicina pode responder a qualquer pergunta que se possa fazer a ela. Então ela pode responder não somente sobre as doenças, mas sobre os comportamentos, sobre as escolhas, sobre as preferências sexuais, sobre os nossos gostos, sobre a subjetividade humana. Até porque a biologia, né, a corporeidade, as ciências de uma maneira geral, mas principalmente as ciências biológicas, elas aparecem nesse início, no final do século XX, no início do século XXI, como a última grande utopia da humanidade, né? Talvez a última grande narrativa, o último grande projeto que interessa coletivamente a todos, né? E aí, seja do ponto de vista da saúde individual, seja do ponto de vista da saúde do planeta, né? De certa maneira, é o único ou último, até agora pelo menos, né, grande projeto que, de certa maneira, serve como referência para que os indivíduos ancorem as suas identidades. Talvez, mais do que em qualquer outro momento, seja impossível hoje que a gente se descreva e que a gente tenha uma experiência do nosso corpo sem fazer associações ao vocabulário médico. Isso significa que a gente tem manejado hoje em dia o vocabulário e os cacuetes da medicina muito mais, mesmo como leigos, muito melhor do que em alguns outros momentos. Nós manejamos e nós usamos muito bem certas palavras e certos termos que há um tempo atrás eram restritos aos especialistas. Então a gente sabe sobre as nossas taxas de colesterol, nós sabemos se a gente está deprimido ou não está deprimido, a gente sabe se está estressado. A partir do momento que uma série de tecnologias químicas, que são os medicamentos, começaram a estar disponíveis, começaram a ser usadas e começaram a se mostrar eficazes na modulação, na alteração de uma série de estados de sofrimento psíquico, isso reforçou essa noção de que esses estados psíquicos, esses sofrimentos correspondiam ou podiam ser reduzidos, né, a estados físicos, a estados cerebrais. E o campo da psicofarmacologia hoje está tão desenvolvido que hoje a gente não só tem questões relativas ao tratamento do humor e da cognição, mas
questões relativas a isso que se chama de doping mental, que é o uso para aperfeiçoamento da cognição e do humor de drogas psicofarmacológicas. Tamanho é o desenvolvimento e o acesso que se pode ter a esse tipo de tecnologia médica, de tecnologia química. Já há gente defendendo a ideia de que se deve admitir usar Ritalina para as pessoas terem mais concentração e estudarem melhor, porque se as pessoas aprendem melhor usando Ritalina, por que isso deve ser proibido? Para que apenas os que têm dinheiro e acesso ao mercado negro possam usar, excluindo a maioria da população? Ou ao contrário, o Ministério da Saúde deve considerar que se nós estamos o tempo todo tomando coisas, se tomamos vitaminas, por que não tomamos Ritalina para ficar mais atentos? Começa a acontecer o que a gente pode chamar de uma superficialização da subjetividade, né? O que eu sou não é mais o que eu sou internamente, o que eu sou é o que eu aparento ser, são as marcas que meu corpo porta, não é? E o indivíduo começa a retirar as normas, né, de conduta, as normas de certo e errado, de bem e de mal, não de outras fontes, como tirava antes, né, da religião, das ideologias, da moral burguesa, enfim, não importa, mas começa a querer extrair da corporeidade, né, as regras para o comportamento social. Isso tudo tem uma decorrência interessante e perigosa, que é o fato de que a gente passa a um certo processo de autovigilância, porque a gente, de algum modo, domina esse vocabulário, percebe que é importante cuidar do corpo e começa a adquirir uma postura de uma certa culpa a cada pequeno doce que come, ou um certo mal-estar se você é sedentário. É uma série de práticas de autovigilância e também de vigilância do outro. Se o outro fuma, se o outro come demais, se o outro bebe demais. Então, não só a gente passa a manejar muito bem esse vocabulário, que antes era um vocabulário de especialistas, mas nós passamos a fazer julgamentos morais sobre nós mesmos e sobre as pessoas, os nossos pares. O grupo do saudável começa, né, a ser identificado como o bom, né, o correto, o eticamente desejável, o moralmente imitável, né, as condutas saudáveis, então, passam a ser aquelas que guiam uma boa vida. De outro lado, é claro que vocês imaginam, estão todos aqueles que não se enquadram nesse grupo. Então, né, obesos, sedentários, fumantes, glutões, né, inveterados, os flácidos não botocados, enfim, a gente pode criar, né, uma série de categorias aí, uma série de levantar uma série de qualidades desse outro grupo que não é o grupo dos chamados saudáveis. Parece que isso que é do campo da subjetividade, ou do anímico, ou do psicológico, virou uma derivação fosca, sem graça e desencarnada dos processos neuroquímicos. Como se, no limite, tudo pudesse ser traduzido nesses processos físico-químicos ou biológicos que a gente tem tido acesso e tem descoberto com esses avanços da ciência. Esse discurso de que, né, a psiquiatria biológica, vamos chamar assim, né, a psiquiatria medicamentosa, dá conta de tudo, né, isso não se sustenta nem na própria clínica, né, e a gente que faz clínica vê isso. É claro que os medicamentos hoje são parte indispensáveis, né, do cenário, eles existem, eles provocam modificação e em boa parte dos casos a modificação é para melhor, né, em pessoas que têm quadros de sofrimento, mas olha só, são raras as pessoas, né, que eu vejo, pelo menos na clínica hoje em dia, que se submetem completamente a essa descrição de que, não, só há um problema errado no meu cérebro, né? As pessoas, é por isso que eu digo que essa constituição das bioidentidades, ela acaba de alguma maneira competindo com as formas mais tradicionais de constituição da subjetividade. Os indivíduos ainda tentam buscar um sentido para aquela experiência, não é aqueles que eles estão vivendo. A explicação biológica ainda não é o suficiente para convencer os indivíduos e para apaziguar os indivíduos. Mas não só se continua vendendo antidepressivo para as depressões graves, para quem precisa, mas continua se vendendo antidepressivo para tudo. Para quem perdeu o pai e está de luto, para quem está ansioso porque vai fazer vestibular,
para quem não conseguiu aumento de salário, está triste, para quem se separou da mulher. Quer dizer, tratamos, é como se a vida devesse ser um percurso sem turbulências, sem imprevistos, sem crises. Vamos amaciar, vamos fazer uma estrada aqui, e aí ela fica uma vida sem acontecimentos, né? Porque os acontecimentos da vida são isso, né? Altos, baixos, o jeito que a gente inventou para sair de um problema, que nos enriquecem. Você medicar, você considerar que a vida é uma espécie de patologia, que você tem que medicar todos os excessos dela para botar ela numa espécie de normalidade, o que você faz é empobrecer extremamente. Aí sim, você produz depressão, no sentido de perda de qualidade subjetiva da vida. Dia 31, confira a entrega do Prêmio Conexão Cultura, um projeto da Fundação Padre Anchieta que reconhece as